Caríssimos irmãos e irmãs, também que nos acompanham pelas redes sociais. Então, hoje no livro de Reis começa já o conflito entre Jeroboão e Salomão, que depois vai continuar com seu filho Roboão, para cumprir a profecia que Deus fez a Salomão. Salomão abriu o coração a ídolos e Deus disse que ia puni-lo, rachando o seu reino. E na verdade a gente vai ver depois que realmente a profecia se cumpre, né? 10 reinos vão para o reino de Israel, que a capital é Samaria, o reino do norte. Desculpa, reino do norte. E depois Roboão, filho de Salomão, fica com o reino do sul, com duas tribos, Judá e Benjamim. Ou seja, cuidado para não deixar o coração ser contaminado, né? Por paixões que podem levar à idolatria, desviar o caminho, porque isso existe. Há consequências. Há consequências. Nossos atos, ações, sempre damos brecha ao demônio. E no Evangelho, uma cura de um surdo mudo, que tem várias conotações, tanto a nível também humano ou espiritual. Primeiro, nós sabemos que Jesus tira o homem de fora da multidão. Aqui tem, por exemplo, alguns padres da igreja falam que o mundo é confuso, que o mundo te tira, te dispersa, o barulho. Então, é importante sair, né? Sair do meio da confusão. Por isso que é importante a participação na igreja. Sair um pouco daquele peso, daquele monte de coisa para fazer. Todo cristão bom, que se preze, deve se afastar do meio da confusão do povo, da bagunça, para ter um encontro com Jesus. 2. A cura, a libertação, nasce de uma intimidade com Jesus. Além de se afastar, Jesus coloca ele próximo. Nasce dessa intimidade, desse relacionamento amoroso. Você nota, por exemplo, quem não tem essa intimidade com Jesus, se preocupa muito com o ato externo, até como: padre, vem abençoar minha casa, abençoa meu carro para eu ir para Goiânia, sem tombar, sem bater, sem roubar, né? Mas não tem a intimidade. Quase que transforma uma bênção, que é coisa boa, sacramental, em uma superstição. Porque a pessoa traz o carro, geralmente são as pessoas que têm os carrão, chega aí com esse carrãozão, né? Abençoa aqui, padre, se abençoa o carro, depois não volta na igreja. Aquele ato de bênção não foi vinculado a uma vida interior. Quando o ato de bênção não é vinculado a uma vida interior, o que acontece? Vira uma superstição ou não? Concorda ou discorda? Está tendo mais fé? Seria mais ou menos, eu fiz o papel mais ou menos do benzedor. Pega os raminhos, né? Faz esse quatinho, pega o quatro, os trevinhos lá. Confia naquele ato. Não é uma confiança em Deus, porque se fosse em Deus, deveria vincular a vida de oração. Como o testemunho da cura com as rosas de Nossa Senhora de Fátima, do menino lá que estava com a criança que estava antes com um problema cardíaco, ia nascer com problema cardíaco, né? Não é isso? E aí começaram a fazer o chá das flores. Mas junto com o chá, rezava o rosário. Aí depois foi fazer o exame de novo, não tinha mais nada, né? Aí sim, você vincula, porque senão vira uma superstição das rosas. Então sempre tem que ter essa intimidade com Jesus. Jesus cuspiu a saliva, com a saliva,
e tocou a língua. A saliva no mundo antigo é sabedoria, né? E depois olhou para o céu e disse, suspirou e disse, Éfatá, abre-te. E tocou os ouvidos. E os ouvidos abriram e a língua soltou. Bem, aqui também os padres da igreja falam que o olhar para o céu e o toque são as duas naturezas de Cristo. O olhar a humana, que pede ao Pai, e o toque a divina. Outra avaliação dos padres da igreja, que para que você fale bem para edificar o mundo, você precisa ouvir a palavra. Então, para que fale coisas edificantes, que realmente eleva a sua família, eleva a sociedade, você tem que ouvir, né? Ouvir. A fé vem pelos ouvidos. Documento Lumen Fidei, ex audito. Por isso que eu tenho falado para os vocacionados, que fica botando na balança. Eu gosto de ser padre por causa da missa, de vestir as... Ah, mas eu gosto de ser pai porque eu gosto de esposa. Não, mas eu também gosto de confessar, parece. Não, mas eu também gosto de ter filho. Não. Vocação não é isso. Eu não vim ser padre porque eu gostava de alguma coisa, não. Eu vim ser padre por quê? Por quê? Ouvi. O chamado é ex audito. Vem do ouvido. Doutor Pablo. Basta. Larga e vai. Eu te quero agora, padre. Sai da sua terra. Não dá tempo de você ficar, mas eu gosto da minha Pajero Dakar. Eu gosto do dinheirinho no final do dia. Né? Eu gosto das minhas viagens internacionais. Eu gosto de tudo. Não, não tem isso. Sai. Vai. Ex audito. Todos os dias eu ia à missa e antes de atender eu rezava o rosário. Depois da missa, eu começava tarde a atender, né? Eu ia primeiro para a missa, rezava o rosário, depois... Então eu saía do meio do povo, rezava, participava da missa e ouvia, né? O que ele pedia. Então quando eu tive certeza da voz dele, o resto não interessa, se eu gosto, se eu não gosto. Né? Tanto é que eu fui para Roma morar com mais 2 no quarto, na beliche em cima, com banheiro público para todo mundo. Foi um sofrimento, eu ia falar palavrão, mas não pode. Andar a pé na chuva. Não gostava de nada, comida pior, comida ruim à noite. Voltar a estudar. O que eu gostava disso? Longe de casa. Gostava de nada. Absolutamente nada, né? Claro que hoje eu sou muito feliz, que eu cresci muito nesses anos lá. Ser estrangeiro também é ótimo. É você ser humilhado. É o preconceito. Eu não sofri tanto assim, não, mas tem um estrangeiro que não é na sua terra, né? Então você é um pouco humilhado, você não é cidadão. Então isso faz você crescer, você passar pelos marginalizados, entender, né? Tudo isso te faz crescer. Ótimo, foi ótimo. Mas não é que eu gostava. Então, do ouvido. E outra coisa, a palavra tem que ser bem pensada. Cuidado. O que tem de filhos, esposas, até esposos, mas esposas, filhos, feridíssimos, em depressão, por causa de palavras mal proferidas na família. Você não vale nada. Se eu te largar, ninguém te quer. Olha que coisas mais absurdas. Marido para a esposa também pode ser o contrário, né? A esposa falar para o marido, você não é o provedor, você não está com nada, quem põe dinheiro em casa sou eu. Também acontece muito isso, né? Mas cuidado, porque as palavras
tem uma força extraordinária. Existem jovens, adultos que têm trauma do que os pais falaram na infância, até hoje. Não conseguem superar. Então, primeiro, escuta o que Deus tem. Ouve a palavra, leia a palavra de Deus. Por isso que é importante ler a palavra de Deus, para depois falar, não é? Nós temos que ter consciência que a palavra tem poder. Uma palavra pode converter alguém, né? Uma palavra pode converter, ou uma palavra pode ferir para sempre, né? E o que mais que lembra? Vamos ver se vocês... O que mais que lembra? Palavra com sinais, saliva, toque. O que isso lembra? Um sinal que gera uma ação sobrenatural. Sacramento, não é? Sacramento não tem um sinal, a água, eu te batizo, não tem? E aí é um sinal eficaz da graça. Tem um sinal que gera uma graça. Também aqui é uma prefiguração já de um sacramento, que é a continuação de Cristo na história. Então aqui são muitas coisas que a gente pode meditar, muita coisa, muita riqueza em torno de um ato, né? E ele começou a falar sem dificuldade. E depois Jesus pede para não contar para ninguém. Também é a coisa que Jesus mostra, né? Que não se importar tanto com a fama. Ontem, o Padre Vicente, a homilia dele está muito visualizada, né? Aí ele falou assim, eu estou ficando famoso. Eu falei, pois é, vai ficar famoso. Aí ele disse assim, mas eu lembrei de uma fala de São João Maria Vianney, com relação à fama e elogios. Eu falei, qual fala? São João Maria Vianney disse que mandou um dos seus paroquianos ir no cemitério e xingar os mortos tudo, brigar com os mortos tudo. Falar que os mortos não prestam. Fazer um monte de... Aí ele voltou e falou, e aí? O que eles fizeram? Falar, nada. Agora você volta lá e elogia os mortos, fala que é os melhores mortos que tem, os mais bonitos. Agora volta aqui. E aí? O que eles fizeram? O que eles sentiram? Nada. É assim que você deve se portar diante dos elogios e das críticas. Não se preocupar com elas, não se exaltar nem para baixo nem para cima. Você é o que é diante de Deus, não é? E é assim um cristão. Essa é a chave da felicidade. O cristão não oscila tanto com a crítica quanto com o elogio, já viu? Quem faz isso muito é quem não tem muito Deus. Que se você elogia, se sente a última Coca-Cola do deserto. Se critica, entra em depressão, não é? Essa oscilação é que tira a paz. A paz verdadeira é aquela que você é firme, porque você escuta a palavra de Deus e a põe em prática. E não interessa se te elogiam, se te criticam. Você segue o caminho com o olhar no Senhor. Que Nossa Senhora nos dê essa graça, de cada vez mais oscilar menos, com críticas e elogios. Se você está aí feridinho, né? Porque ouviu uma coisa horrível, vem aqui para Jesus e fala, Senhor, eu sou o que sou diante de Ti. Me dá essa consciência. E logo, logo a paz vai voltar. Que Deus nos ajude. E Nossa Senhora nos conduza. Assim seja. Amém.